Ô, gente, eu queria que você contasse pra gente, né? Que vocês falam que vocês não são daqui de São Paulo, né? De onde vocês vieram? Como é que vocês vieram parar no Corinthians e tal? Conta um pouco pra gente como é que foi essa trajetória aí. Vai, Mica, Bom, eu nasci e cresci em Brasília. Demorei um tempo pra sair de lá. Comecei jogando um futsal, como a maioria de nós. Né, tem mais acesso ao futsal quando é mais novo, assim. E comecei a jogar futebol profissional com 13 anos no Minas, que é um time lá de Brasília, que hoje joga a Série A2. E aí, Campo já, né? Futebol de campo. E eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, porque tinha uma bolsa na faculdade, e para eu manter essa bolsa eu jogava futsal também. E aí já tinha algumas convocações para a seleção de base de campo. E aí só com 18 que eu decidi jogar só futebol mesmo, porque eu vi que estava me trazendo retorno, que eu estava no caminho certo. E aí recebi a oportunidade de vir pro Corinthians com 19 anos. E aí fui jogar uma temporada na Espanha, retornei pro Corinthians e hoje a gente tá aí nesse mais do que vitorioso time, mas é uma trajetória assim, parece que já tem muita coisa, mas ainda sou muito nova, tô com 25 anos. Jovem pra caramba. Mas acho que essa bagagem no Corinthians já parece que eu tô jogando futebol há muito tempo, mas ainda não. 10 anos de profissional só. E assim, é jovem, mas assim, o que você vive são muitas experiências, né? São experiências que pessoas não vão ter na vida inteira. Então dá pra dizer que é realmente uma história grande já. Porque jogadores e jogadoras de futebol vivem histórias muito grandes, né, dentro do clube. Eu ainda caí num time super campeão, né? E tive que me adaptar muito rápido a isso. E são muitas, muitas coisas para serem contadas, né? E as histórias, né, que eu já compartilhei e também cheguei pensando, dividindo o espaço com meninas mais velhas. E aí parece que você já está no universo do futebol desde quando nasceu, assim, no futebol profissional, eu digo. Mas a minha história ainda é bem pequena e eu tenho certeza que vai crescer pra caramba ainda. Se Deus quiser, vai. Você, Vanessa? Então, eu demorei muito pra começar a jogar com mulher. Você é mais nova ainda, né? Você Sim, tá eu tenho com 22. Eu joguei a vida inteira com homens, sempre futebol, nunca futsal. E por isso eu não conseguia disputar campeonatos, porque eu sempre joguei com homens. Aí até que chegou um momento que eu encontrei uma escolinha de futebol feminino na minha cidade. Mas Que isso... no Tocantins, você falou, né? Tocantins. E isso demorou também. Acho que meu primeiro campeonato só com mulher eu joguei com meus 13 para 14 anos, que foi um estadual lá do Maranhão. E que a gente foi campeão e conseguiu a vaga para a Copa do Brasil, que teve em 2016. E aí eu cheguei a disputar a Copa do Brasil e recebi uma proposta para vir jogar no São José dos Campos, aqui de São Paulo. Que foi aí que eu comecei a levar o futebol um pouquinho mais a sério, né? Porque eu dividia duas paixões. Eu jogava futebol e jogava vôlei. Acho que por um triz eu não virei uma jogadora de vôlei. Por alguns centímetros, pareça, né, também. Por alguns centímetros. Por incrível que pareça, né? Porque eu sou baixinha. Mas foi isso. Eu cheguei em São José em 2017, início de 2017. De lá fui pra Chapecoense, depois eu fiquei alguns anos lá na Chape e fui pro Grêmio e cheguei aqui em 2021. Cheguei no Corinthians no início de 2021. Já ganhou um título também, porque todo ano o Corinthians ganha. Esse Corinthians é assim, mano. Você chega e já se prepara pra segurar título. Você não tá pronto pra título, não vem pro Corinthians. Pois é. Feminino, né? Pois é. É bom deixar comentar. Você falou, conta um pouco pra gente como é que foi a sua experiência aí em Madrid. Qual foi o time que você foi pra lá? Fui pro Madrid. Chama Madrid o time? Chama Madrid, tá. é um time independente. Ele não tem futebol masculino. Entendi. Ele é só feminino. Sim. Que é igual o time que eu jogava antes, que era o Minas, que também só tem futebol feminino. E lá esse time ele é muito famoso pelas categorias de base. Então, assim, eles têm uma estrutura muito grande. Lá eles têm todas. 6, 7, 8, No 9, feminino, 10, todas as categorias de base. Legal. Então, assim, é um time muito valorizado lá por isso, né? Hoje eles estão em quarto ou quinto, se eu não me engano, na Liga Espanhola. E minha passagem por lá foi muito breve, mas de muita riqueza, de muito valor. Porque a gente sabe que o futebol europeu é um pouco mais evoluído, tanto na parte estrutural, salarial também, mas de mentalidade com certeza muito mais, né? Porque as meninas já chegam muito prontas para o futebol profissional. E eu sabia que eu precisava dessa experiência. Eu fui para lá não pensando em voltar, mas por várias oportunidades, assim, várias possibilidades que eu criei, eu optei em voltar, mas com uma bagagem assim surreal. Eu voltei outra pessoa, outra atleta. Eu acho que a maioria das pessoas que tem o meu convívio percebeu. Então, essa minha passagem pelo Madrid foi breve, mas ela foi muito necessária. E se eu pudesse incentivar alguém, dar um conselho que queira ir para lá, eu falei, vai. Nem que seja pro pior time, vai, daqui a pouco volta.
para você viver a experiência que é ver na Europa e Sim. conviver com atletas muito... eu digo assim, que elas são atletas de verdade. 24 horas por dia. Entendi. No atleta brasileiro, ele demora muito para chegar nesse nível, né? Ter essa estrutura que a gente tem hoje no Corinthians, graças a Deus, que é uma referência. Mas lá elas vivem isso 24 horas. Você disse mentalidade. Essa mentalidade que você disse que você viu lá, são das atletas e também das pessoas ao entorno do futebol feminino? Sim. É outra É mentalidade? um contexto geral. Tá, É qual- ensinado. Tá, a mentalidade das pessoas que Até estão familiar também. fora. Eu convivi com atletas até de outros times, né? Tive algum contato, assim, de outros times também. E a gente vê que elas têm um fisioterapeuta por fora, um Tá. nutricionista, tem um preparador físico, elas fazem um treino à parte. A estrutura familiar já é boa. Então, assim, elas têm uma cultura de que o futebol é para todo mundo, né? Desde criança, desde muito nova. Então, elas crescem já sabendo que elas vão ser jogadoras profissionais de futebol. Então, a gente, às vezes, descobre isso com 18, 19 anos. Pô, agora eu vou ser jogadora profissional, tô ganhando dinheiro. Agora eu vou conseguir. Não, lá eles já vão desde pequenininho, você vai ser ponto final, acabou. Então, acho que é muito cultural também, né? De ensinar, da pessoa crescer sabendo o que ela quer ser, que ela vai ser. E isso faz total diferença quando você tá lá, né? E vem cá, essa vontade de vocês duas de virarem atleta profissional de futebol, quando é que surge? Os pais de vocês ou as mães de vocês gostavam de futebol? Da onde que veio essa vontade de jogar, de estar ali? Você falou que você jogava mais com os meninos, né, Sim. e tal. Da onde que veio essa vontade de futebol de vocês? Cara, na minha família, meu pai sempre jogou futebol, mas ali, né? Futebol de várzea, meu tio também. E desde pequeno eu sempre tive gosto, porque eu sempre ia assistir eles, né? Eu sempre tava ali no campo. E desde muito nova, eu comecei a jogar com um moleque, com 7 anos de idade, eu já tava em escolinha. Eu sempre tive total apoio da minha família, Legal. todos eles, mãe, pai, tio, vó. E acho que isso, querendo ou não, faz muita diferença. Hoje em dia, as pessoas algumas pessoas demoram para dar esse incentivo. Quando as pessoas veem que o futebol feminino vai começar a dar retorno, as famílias começam a apoiar um pouco mais. Tá. Nem sempre tem muita gente que não teve. E talvez até hoje ainda não tenha esse apoio, né? Mas eu acho que faz muita diferença. Claro que faz. Faz total diferença. E é nisso até que eu queria chegar, porque o Corinthians hoje é considerado talvez a melhor estrutura que tenha para o futebol feminino, ou uma das melhores, né? Está entre as melhores, com certeza, né? Estruturas que se pode oferecer para o futebol feminino. O quanto que isso desenvolveu vocês como atletas profissionais? Vocês chegaram de um jeito e hoje estão outro por causa do Corinthians? Teve realmente um avanço na carreira de vocês, técnico, físico, por causa da estrutura do Corinthians hoje? Sim, total. Acho que até quem chega toma um choque de realidade. Assim, nossa, era isso que a gente sempre sonhou pra gente. Então, a gente começar a trabalhar. Na verdade, a gente começa a fazer o que a gente gosta, que é só jogar, só treinar, sem se preocupar com outras coisas. Que é, pô, como que eu vou embora? Tem menino que não sabe como vai embora, condução. Pô, que dia que vai ter treino, que dia que não vai. Às vezes chove e o campo não aguenta a estrutura. Então, a gente chegar aqui e só fazer o que a gente gosta de fazer, que é jogar, pô, não tem como você não desempenhar tão bem. Claro. Não tem como. Você só tem uma preocupação, é entregar pro torcedor o que ele quer, que é futebol. Então, chegar aqui no Corinthians é isso. A pessoa vem, ó, agora faz o que tu sabe fazer. Não precisa de mais nada. E quando vocês vão jogar com outras equipes que talvez não tenham a mesma estrutura, qual que é a percepção de vocês ainda? Porque tem outras equipes que não têm a mesma estrutura que tem no Corinthians, que estão atrasadas ainda no futebol feminino. É isso? Vocês encontram ainda muitas equipes que precisam melhorar muito. É só uma Como observação. foi o Corinthians? Vocês já jogaram a Libertadores? Já. Já, né? É. Então, e a gente vê que o Brasil tá bem avançado. Ainda temos muito evoluído, mas comparado com a América do Sul, a gente tá muito à frente. Muito à frente. Então, acho que vocês veem, porque até no próprio masculino a gente tá muito na frente da América do Sul. A gente pega certos times da Bolívia e Venezuela que o bagulho não parece profissional, né? Então, vocês têm a sensação também, quando vocês jogam, principalmente gente de fora da América do Sul, porque realmente estão muito atrás? Tem, e é até legal você falar, porque tem jogadores de outros clubes que admiram muito a gente, e admiram muito o nosso clube, que o sonho delas é jogarem com a gente, não pelos títulos ou pelo que o time é bom e tudo mais, mas só de querer a estrutura que a gente mostra pro mundo que a gente tem. Todo mundo sabe que a gente tem. E essa discrepância é ruim, porque o futebol sul-americano, pô, podia entregar muito mais. Sim. Muito mais. Inclusive no futebol masculino, tanto que a gente vê que os brasileiros destoam muito. Dispara de diferença. E no futebol feminino também é assim, tanto que a maioria das finais de Libertadores é feito por 2 times brasileiros.
com frequência. Né? A última Libertadores foi Corinthians e Palmeiras, e às vezes não é nem por falta de qualidade das jogadoras. Como eu falei, a estrutura faz diferença e elas não conseguem só se preocupar em jogar. Mas é nítido, assim. A gente consegue ver no uniforme, na chuteira. Sim. Caramba, sério? No corpo, às vezes uma jogadora ou outra um pouco mais acima do peso. A gente consegue ver, assim, já de cara. Nesses últimos anos, teve muitas jogadoras daqui da América do Sul, colombiana, Uruguai, Argentina, que tá vindo jogar no Brasil. Tem muitos clubes, muito mesmo. Porque acho que o retorno financeiro até a Liga Brasileira, hoje em dia o Campeonato Brasileiro, eu acho que é o melhor da América do Sul, né? Nosso campeonato é muito equilibrado e, querendo olha, ou não... equilibrado. Eu não acho que é equilibrado. O Corinthians ganha todos, pô. Ganha tudo, pô. Mas não é fácil. Não, tá bom, tudo bem, não é fácil. Mas... Tem que correr, né, Val? Tem que correr. E tem muita mesmo. Acho que principalmente pelo retorno financeiro também, né? Que tem aqui o futebol brasileiro hoje em dia. Acho que as meninas já... A maioria das pessoas que jogam já consegue viver só do futebol. E aí acho que tem muita gente migrando pra cá também. Mas vocês, assim, assistindo, vocês conseguem ver, tipo... só de ver no campo, tem uma diferença, assim, estrutural? Não, na Libertadores é o mais... Assim, é muito gritante o negócio, sabe? Porque essas diferenças, hoje em dia, no masculino tá mais difícil de ver, né? Porque, os clubes vão se estruturando e tal, mas... mas às vezes, quando a gente tem Copa do Brasil, que a gente que rola com os times de divisões, ou sem divisão, com uma estrutura muito... Porque você vê a diferença... Essa coisa do físico que é o mais gritante, assim, porque... A diferença de um atleta profissional com físico em dia contra alguém que não tá nesse... E a gente sabe que precisa de equipamento, precisa de suplementação, precisa de orientação, precisa de um monte de coisa. Porque o atleta sozinho, pensar em tudo isso, fazer... Não dá também, você tem que pensar em jogar, né? Tem que ter gente pra pensar isso pra vocês, como você falou. Então, é uma diferença muito grande, dá pra ver. E às vezes não é nem falta de vontade, assim, das pessoas que estão ao redor do futebol. Que tá dentro do clube, por exemplo. Às vezes a confederação do país, ou até mesmo a Conmebol. Hoje a gente tem uma Libertadores num formato bem ruim. Sim. A gente tem que jogar um jogo a cada 3 dias e às vezes chegando na final você tem que descansar só 2. É um mês, só o campeonato inteiro, não é um mês o campeonato inteiro? Nem isso, então, eu assim, acho. Até menos? É muito menos. Hoje é menos. Menos Então, assim, que um mês. Para um clube se preparar para isso, tem que ter uma estrutura enorme. Ou um elenco muito forte, precisa de investimento. A quantidade de investimento. jogadoras também é limitada, né? Acho que pode escrever 20 só. Então parte muito das entidades maiores também, né? Distribuir também o dinheiro. Claro. Querendo ou não, o dinheiro move tudo. E também eles quererem, de verdade, melhorar o negócio, né? Porque da parte da Conmebol sobre a Libertadores que eu tô comentando, falta vontade. Não, cara, a Conmebol mal cuida da Libertadores masculina, que é o produto que dá mais dinheiro. E ainda mais em relação ao futebol brasileiro, né? Parece que eles têm alguma coisa... Tem. Tem. Isso aí a gente vê... engasgada ali com a gente. Realmente.